Oi gente, aqui é a Laura do Instagram Eu Quero Ser Juíza e hoje eu vim com o famoso vídeo do caderno de erros. Então vamos lá. O que é o caderno de erros? Bom, eu já falei dele muito lá no meu Instagram. Se você também não me segue no meu Instagram, é @euqueroserjuíza. Lá eu dou muitas dicas, mas eu ainda recebo muitas perguntas de várias pessoas que querem começar a fazer o caderno de erros, mas não sabem exatamente como ele funciona, qual é o uso dele, né? Enfim, vamos lá. O caderno de erros, ele é, na verdade, um caderno ou um fichário, ou para aquelas pessoas que gostam de digitar, pode ser feito num documento, no Word, no computador, enfim, da forma como você achar adequada, mas você vai compilar um material escrito de cada disciplina. Então, o meu caderno de erros, ele é dividido por disciplina. Então, há um caderno de erros para a disciplina de processo civil, um para constitucional, outro para processo penal, enfim. Não precisa ser um caderno para cada matéria. O meu de analista era esse aqui, e aí eu tinha umas 5 matérias nesses caderninhos pequenos, mas hoje, por exemplo, eu uso fichário. Eu vou mostrar pra vocês cada um deles, né? Mas hoje eu uso num fichário pequenininho porque eu acho mais prático. Mas fica a seu critério decidir qual é o material que você vai usar para isso. Bom, nesse caderno de erros, o que vai ser colocado? A gente sabe que muitas vezes quando a gente estuda uma determinada disciplina, a gente lê um capítulo de um livro ou a gente assiste uma videoaula, né? E muitas informações são passadas. E é por isso que a gente geralmente faz resumos. Então, por exemplo, assistiu lá 4 videoaulas sobre controle de constitucionalidade ou leu o capítulo de controle de constitucionalidade no seu livro de direito constitucional. Bom, geralmente, para muitos alunos, uma etapa dessa aprendizagem é fazer um resumo. E tá certo, eu vou gravar um vídeo depois sobre os resumos, mas é isso mesmo. Em algumas disciplinas, elas exigem que a gente faça um resumo condensado dessa matéria. Mas aí, quando a gente vai resolver, por exemplo, as questões de concurso de controle de constitucionalidade, a gente percebe que, mesmo tendo assistido a videoaula, mesmo tendo lido um capítulo sobre o assunto e mesmo tendo feito um resumo, a gente ainda erra algumas coisas. E isso é completamente normal. A gente sabe que são muitos conteúdos, muitas informações e as bancas elas têm predileções por temas específicos. Então, por exemplo, no mundo de assuntos dentro do controle de constitucionalidade, a gente sabe coisas que sempre caem, mas a gente só sabe quando a gente resolve as questões. Então, a gente vai ver que as bancas sempre cobram os legitimados da ADI e da ADC, ela cobra também a cláusula de reserva de plenário, enfim, temas que, apesar do controle de constitucionalidade ser gigante, existem uns 5 temas que são os temas que efetivamente sempre caem. Mas claro que você não pode estudar só os temas que efetivamente sempre caem. Você precisa ter, por exemplo, a sua base em controle de constitucionalidade. E foi por isso que você viu a aula e leu um capítulo de um livro. Mas, para fins de concurso, você precisa também da etapa resolução de questões, para deixar mais claro e objetivo aquilo que efetivamente cai. As súmulas cobradas, os artigos da lei mais cobrados, enfim. E é para isso que vem o caderno de erros. Todas as vezes que você estiver resolvendo questões, seja questões online, eu uso muito o site Que Concursos, não é publicidade, eu pago todo ano, porque ele tem um banco de questões muito grande, muito bom de resolver, né? Ou seja por um livro de questões que você usa para resolver suas questões, enfim, da forma como for, você vai estar com um caderno do lado ou com um fichário do lado e vai anotar o quê? Se você errou a questão, uma frase, por exemplo, que diz que você errou. Vamos supor que a pergunta era sobre os legitimados da ADI e você errou, você colocou lá um legitimado, você marcou a opção de um legitimado que não existia. Bom, então no seu caderno de erros, faz uma lista com os, acho que 9 legitimados das ações do controle de constitucionalidade. Faz essa listinha para permanentemente você ler. Você não vai colocar só o legitimado que você errou dizendo que ele não era, mas você vai fazer uma lista de todos eles. Ou então caiu uma súmula você não sabia num determinado item. Escreve a súmula no caderno de erros. Bom, ou então mesmo que você acerte, por exemplo, no chute, não acertou com segurança, não acertou porque não sabia, coloca no caderno de erros. Ou então, mesmo aquelas questões que você acertou, que você já sabe, mas que caem demais, e você tem medo de esquecer, você sabe hoje, mas não pode não saber amanhã,
coloca no caderno de erros. Ou seja, você vai colocar no seu caderno de erros de uma maneira muito sucinta, muito rapidinha, num esqueminha ou numa frase, aquilo que você descobriu que as bancas cobram. Seja porque você errou, seja porque você acertou no chute, seja porque caiu tanto que é tão importante que você precisa lembrar na véspera da prova. E aí vai estar no seu caderno de erros. Na véspera da prova, gente, eu leio isso aqui. Nas vésperas, né? Eu leio sempre. Esse aqui é o meu caderno de erros que eu fiz durante as minhas provas de quando eu estudei para analista. Eu sabia que ia ter 3 provas de analista de TRT naquele ano que eu fiz, e eu decidi começar um caderno de erros só para essas provas, só para analista do TRT. Isso significa o quê? Que só tem... esse caderno de erros foi feito com base nas questões da Fundação Carlos Chagas, que era a banca das 3 provas que eu fiz. Então, tudo da FCC tá aqui até aquele período, né? Então, por exemplo, na matéria eu tenho aqui a divisão das matérias, né? Esse caderninho já tá bem surrado, porque ele faz um tempo. Mas aqui eu tenho constitucional, administrativo, enfim. Então, gente, na minha disciplina, por exemplo, de constitucional, eu tenho quórums, eu tenho, por exemplo, quais são os crimes inafiançáveis, nananã, as diferenças que a gente sempre confundem, tudo isso mapeado das questões que eu ia resolvendo, questões que efetivamente caem muito. E aí a gente vai ver que tem muitos artigos de lei que são sempre cobrados, que apesar das matérias serem gigantes, as bancas têm predileções específicas, e aí fica muito mais fácil de você direcionar suas revisões. Não tem condições de você estar lendo todos os resumos ou revisando todos os seus materiais, mas o caderno de erros, ele compila. Tudo bem? Bom, esse caderno de erros eu fiz especificamente para as disciplinas daquela época das provas da FCC, dos analistas de TRT que eu estudei. Mas muito do que tá aqui, por exemplo, aqui tem esqueminha sobre toda a Constituição, sobre os principais artigos que são cobrados. Eu ainda uso esse caderno, eu de vez em quando dou uma lida nele, porque ele realmente tem esqueminhas muito bons. Mas quando eu parei de estudar para as carreiras trabalhistas, depois que eu fui aprovada nos analistas de TRT, que eu passei, eu decidi começar um novo caderninho, porque eu comecei a estudar para as carreiras estaduais. Então entra magistratura, MP, defensoria. E aí a forma de cobrança ela muda um pouco. Ainda é muito útil em disciplinas como constitucional, administrativo, mas eu decidi começar um outro caderno porque eu não ia me limitar às questões da FCC, as bancas variam bastante nessas provas estaduais, e também porque vinha um mundo de outras questões, consumidor, ECA, penal, processo penal, enfim. E aí eu decidi mudar, em vez de comprar outro caderninho desse, eu decidi comprar fichário. Eu tenho outro. Esse também é um fichário pequenininho, porque eu prefiro o material menorzinho, mas eu faço esquemas. Eu faço a mesma coisa que eu fazia lá, os esqueminhas e os erros a partir das questões que eu resolvo, mas estão aqui com essas divisórias, né, de cada disciplina que eu dou. Então, por exemplo, ontem eu tava até fazendo uns esqueminhas de consumidor. Às vezes o esqueminha ele é grande mesmo. Por quê? Porque eu não faço resumo de todas as matérias. Às vezes eu só tenho o caderno de erro daquela matéria, como é o caso de direito do consumidor. Vou explicar. Em direito do consumidor, em processo civil, eu percebi que não adiantava ler muito a doutrina. Então, eu não precisava fazer resumo, como eu faço em outras disciplinas que eu leio a doutrina. Mas em processo civil, eu comecei a perceber que a maioria das questões de concursos, ela estava no CPC. Então, é letra da lei, literal. Então, o que eu faço quando eu estudo processo civil? Eu basicamente leio bastante o CPC e resolvo questões. E aí, a partir das questões, eu faço os meus cadernos de erro de processo civil para aquilo que é mais cobrado e tudo mais. Um prazo eu anoto, um fluxograma, a diferença de tutela de evidência e urgência. E aí, quando tem uma matéria que é um pouco mais aprofundada e doutrinária, eu dou uma lidinha na doutrina só naquele assunto específico. Assim, eu ganho tempo em algumas disciplinas. Já outras disciplinas, como, por exemplo, direito penal, eu tenho resumos dessa matéria. Por quê? Porque parte geral de direito penal é cheio de teoria, então eu precisei fazer um resumão, tá? Mas eu não faço isso. Então, tem disciplinas que eu só tenho caderno de erros, é o único material escrito da disciplina. É o caso de consumidor. Direito do consumidor é ler o CDC e ler jurisprudência. Tem uma ou outra coisa sobre teoria, mas mesmo através das questões você consegue determinar. Então, por exemplo, eu fiz um super esqueminha de responsabilidade por
fato do produto e visto do produto. Sempre cai, é batata ter uma questão disso. Então tá no meu caderno de erros. Não foi propriamente uma questão que eu resolvi, mas como sempre cai, eu resolvi fazer logo um esqueminha, mas tá dentro do meu caderno de erros mesmo. Eu não fiz um resumo de direito constitucional. Então vocês vão ver que o resumo sim é maravilhoso, mas para algumas situações você não precisa fazer resumo de tudo, igual eu tinha comentado no vídeo anterior. Mas caderno de erros cabe em toda disciplina. Então, toda disciplina eu faço caderno de erros. Porque a gente precisa resolver questões de todas as disciplinas, né? Tem cadernos de erros que vão ficar, de direito constitucional, por exemplo, vai ficar enorme, porque são muitas questões. Tem outras questões que caem em menor incidência, que aí o caderno vai ficar menorzinho, mas é isso mesmo. O importante é fazer, porque se a gente resolve questão, a gente tem que estar, de alguma maneira, revisando, principalmente as questões que a gente errou. E é para isso que serve o meu caderno de erros, certo? Bom, lembrem-se que os cadernos de erros, eles precisam ser frases simples, consolidadas, pequenas. Então, por exemplo, aqui eu tenho várias súmulas do STJ que sempre caem em direito do consumidor, né? Ou o esqueminha da lei que eu disse, artigos que sempre caem, enfim. Coisas, precisa ser conciso. Não escreve em parágrafo, não escreve em texto, porque você precisa bater o olho. O que acontece é que, por exemplo, no meu caderno de analista, eu revisei tanto isso aqui que eu li a primeira palavra da frase e eu já sabia todo o resto. E aí, em voz alta, que é outro método de revisão que eu expliquei, eu fui revisando esse caderno milhões de vezes, a ponto de eu praticamente decorar tudo que tinha aqui. E, gente, cai. Se a banca CESP e FCC já cobrou umas questões e tá no seu caderno de erros, isso vai cair de novo. Com outro exemplo, às vezes igualzinho, mas vai cair. E aí você vai lembrar, gente, da cor que você usou para grifar aquela palavra. Vocês vão ver que os meus cadernos de erros são todos coloridos, tem post-it, enfim. Mas, gente, cai e a gente lembra que tinha uma setinha que falava qual era o prazo, que tinha isso que estava de verde naquele item do nosso caderno de erros. Por quê? Porque o caderno de erros é maravilhoso e você vai acompanhar, ele vai te acompanhar sempre. Toda semana na revisão, na véspera de prova, né, na semana de prova que você estiver revisando, sempre. Eu acho também que os pequenininhos, né, tanto o caderno quanto o fichário pequenininho, eles são melhores para levar com você para onde você for, na espera de um médico que você estiver revisando, ou no avião quando você estiver viajando para fazer prova, enfim. Eu acho mais prático, mas você pode fazer da forma como você quiser. Eu não faço digitado, apesar de eu achar que digitar tem vantagens, né? Um compilado que você faz, a atualização do material às vezes é mais fácil, mas pra mim, caderno de erros é feito na mão na hora que eu tô resolvendo, tá? E sim, gente, eu abro o site de questões, resolvo uma questão, anoto se tiver que anotar alguma coisa sobre aquela questão imediatamente. Aí vou para a segunda questão, anoto se tiver alguma coisa para anotar. Eu vou fazendo dessa forma periodicamente. Quase sempre que eu faço questão, eu tô com o meu caderno de erros do lado. A não ser assim que eu tire, por exemplo, 50 minutos do meu dia para resolver questões de uma determinada matéria de uma maneira rapidinha como forma de revisar. Aí nem sempre eu vou anotar, mas geralmente eu anoto no meu caderno de erros, porque acreditem, é uma ferramenta muito excelente. Agora, claro, não adianta produzir o caderno de erros e não estar permanentemente lendo esse caderno de erros. Gente, é revisão, não tem milagre, né? Na hora de produzir, a gente fica com aquilo na cabeça, a gente entende melhor. Existem vários comentários das pessoas sobre as questões e às vezes tem dicas, mnemônicos interessantes, mas nada disso vai adiantar se você não revisar periodicamente. Então, o segredo do caderno de erros é esse, tudo bem? Bom, existe um post lá no meu Instagram que eu falo um pouquinho sobre o meu caderno de erros, mas eu acho que esse vídeo tem até mais informações mais explicadas sobre ele. Mas se ainda assim ficou dúvida sobre como fazer esse caderno de erros, deixa aqui nos comentários que eu vou responder uma por uma para vocês, tudo bem? Compartilha também esse vídeo com os amigos, não esquece de dar like nesse vídeo e também de me seguir lá no Instagram, eu quero ser juíza. Eu lembrei de uma pergunta que me fizeram, só para finalizar. Laura, esse caderno de erros também funciona com pessoas que estão, por exemplo, na escola? E sim, gente. Principalmente assim, quando você tem questões de vestibulares ou um banco de questões para lidar,
ter um caderno de erros pode ser maravilhoso para monitorar a sua evolução na matéria, os seus erros, os seus acertos. Então, sim, eu recomendo. Agora, claro que você vai ter que fazer adaptações a depender da disciplina, né? Se você dá, por exemplo, matemática, física, química, talvez os seus erros sejam colocados de uma maneira diferente no caderno. Mas, sim, é possível. Inclusive, por exemplo, quando eu estudei para analista, às vezes caía português. Então, sim, eu anotava, por exemplo, as questões mais comuns, regrinhas, por exemplo, de crase que sempre caíam, ou enfim, coisas que eu achava que eu precisava revisar. Então, sim, eu acho que o caderno de erros é válido para todo mundo, tá? Então, eu espero que você tenha gostado dessa dica. Não esquece de fazer tudo aquilo que eu disse, curtir, compartilhar, comentar. E a gente se vê no próximo vídeo.